Saudações plantoides do meu Brasil, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do Jardineiros Urbanos pro Fly, trarei aqui alguns temas possivelmente de interesses de vocês, de todos vocês plantoides. Para início de conversa, vamos falar de lançamentos de plantas, de espécies, de variedades, melhor dizendo, no Brasil. A Entre Raízes Botânica, parceira querida, acabou de lançar cinco variedades de Alocasia. E eu vou me transportar rapidinho num efeito Chapolin lá para a estufa da Entre Raízes Botânica e contar de lá um pouco sobre essas variedades. Plantoides, eu materializei rapidamente aqui na estufa da Entre Raízes Botânica. Eles vão apresentar em mais detalhes no vídeo de estreia do canal deles, mas eu vou mostrar para vocês aqui os lançamentos ou quase lançamentos de 5 Alocasias, de 5 Alocasia inéditas ou quase inéditas aqui no Brasil. Primeira delas, ó, essa belezinha, ela tem nervuras, desenhos, tonalidades pink. É a Alocasia Aslani. Depois, a gente tem aqui uma cúprea diferenciada. Provavelmente é um cultivar. Deixa eu ver aqui uma mudinha interessante. Ela se chama Red Secret. Bem interessante. Se vocês compararem lá nos conteúdos da Entre Raízes, vão ver que elas têm diferenciações em relação à cúprea comum, tá? Ela é mais avermelhada, contra o sol tem uns brilhos diferentes. Aí eles trouxeram também a mais divulgada aí das diferentes, pouco acessível ainda, alguns colecionadores específicos têm, que é a Dragon Scale, certo? Bacana. Vamos na terceira, vamos para a quarta agora. Essa aqui, ó. Essa aqui eu achei muito interessante. Tem essa folhagem que tende a ficar mais alongada. Ela cresce relativamente legal, assim. É a Alocasia Scalprum. Bem interessante essa plantinha. E essa última aqui, que é menor. Todas essas mudas têm o mesmo tempo de desenvolvimento, é a Alocasia Melo. Ela tem uma folhagem bem espessa, vai ficar com uma cara de escudo interessante, tons prateados, nervuras prateadas também. Vocês vão perceber que ela adulta, ela vai parecer um escudão mesmo, espesso, bem interessante. E é isso, plantoides, vou materializar de volta lá para minha florestinha. Como parte integrante da parceria, trouxe para minha coleção esses carinhas, essa gangue das Alocasia, e os membros serão beneficiados já. Olha só, Alocasia Dragon Scale, esse mês ainda vai ser sorteada para os membros em geral de todos os planos. Dragon Scale, já divulguei aí na comunidade, na aba comunidade. E a Alocasia Aslani também vai para os membros, no caso, mestres plantoides. Da hora, né? Estou cultivando com carinho no terrário aquário. Olha esses vasinhos, que bacaninhas. Muito legal. Mimos, hein? Mimos de final de ano aí para você plantoide. E para os membros assinantes, esse extra especial também. Esse é o primeiro tema, então. Segundo tema do rolê de hoje. Fiz a divulgação no Reels desse sprayzinho aqui. Muito legal, muito eficiente. Qual que é o barato dele? O jato é bem direcional. Isso aí existem em outros equipamentos. Mas o principal diferencial funcional desse carinha, vendido pela Mundo Plantas, fazendo a errata aqui já é Mundo Plantas, Instagram _ Mundo Plantas,
é que o jato atinge até 50% a mais de distância. É muito legal. Então tá aqui um review e olha só que barato. Eu clico, ele fica alguns segundos a mais, então cansa um pouco menos, porque eu tenho que apertar o gatilho menos vezes para ter a pressão toda bacana, certo? Ó. E a distância é realmente eficiente. Daqui onde estou para o Vitarifolium aqui, tem mais ou menos 1,80 m. Olha lá a folha do bilite híbrido balançando, certo? Então, para quem tem plantas altas, penduradas, é muito eficiente. A gente pode dispensar os banquinhos, as escadinhas, os suportes aí para a gente conseguir alcançar as plantas mais altas, tá? No caso de umidade no ar, borrifação. O refil é pequenininho, beleza, mas eu fiz um teste aqui, eu tive que recarregar uma vez e mais um pouquinho, vamos dizer assim, para poder molhar todas as minhas indoor. Às vezes você está na correria do dia a dia, tem que cuidar de filho, de cozinha, do trabalho, do home office, e você não quer ficar com a consciência pesada de não ter borrifado as suas plantinhas indoor. Então assim, esse cara aqui vai te ajudar a criar uma situação expressa e mais agilizada, porque ele alcança, ó, do ponto que eu tô, sem tirar os pés do lugar, praticamente todas as plantas ao meu redor, elas podem ser umidificadas assim, ó que legal. Na janela da cozinha lá, vocês não estão enxergando aqui, mas está pegando a minha planta carnívora, que inclusive está com uns jarrinhos, né? Maneira popular de dizer, uns jarrinhos bem grandões já. Então é isso. E bora agora aos temas relacionados ao cultivo, ao dia a dia aqui na minha florestinha. Recentemente fui visitar minha amiga Midori. Ela é uma das colecionadoras das antigas aí, que muito me ajudou também a conhecer novas espécies, me ajuda ainda. E eu adquiri dela essa Colocasia morrito, Esculenta morrito. Tem essa aparência verde-limão com essas manchas da esculenta, né? Muito interessante essa variedade. E também adquiri a Milky Way. Milky Way. Então estão todas aqui tomando o solzinho básico. Hoje está meio nublado, mas é a área que eu deixo as espécies que gostam de sol. E encharque. Colocasia é sol e muita água, tá? Assim como as hortaliças no meu kit brota aqui. A gente já está no 10º dia de cultivo. Olha como as hortaliças são rápidas. Ervas e hortaliças. Muito bacana esse produto. Já são também 3 dias que 3 ou 4 dias, né, que as begônia chegaram depois de 4 dias dentro do box da caixa de envio. Olha a umifolha como se assentou bem já. As folhas já estão bem estruturadas, do jeitinho que tem que ser, né? Aqui ela chega a tomar até um solzinho mais forte, tá vendo? Ela tá perto das Colocasia. A gente tem que entender um pouco a dinâmica das folhagens, das adaptações e tal, né? Lembra que eu tirei o Gosum para tomar mais sol e crescer melhor? Então ela tá bem próximo disso. Veio de um ambiente do sul com muita chuva e frio, tá chovendo muito lá, ou estava no período que ele me enviou, né? O pessoal do Paulo Janaína Orquídeas me enviaram, né? A Tia May também super se assentou.
Ela demorou um pouco mais de tempo para hidratar, certo? Mas agora já tá bonitona aqui, ó. A SP que tá indoor, colada à porta de vidro também, já tá bem estruturada. Vamos tirar juntos aqui esse suporte, vamos ver se o pecíolo se sustenta. Pronto, ó. Já está sustentável. Então, essa SP meio dinossáurica aqui, meio pré-histórica, que eu gosto bastante. Um ponto novo de brotação aqui crescendo, ó. Já se movimentou, já vi desenvolvimento aqui. Então essa bichinha também já está assentada. E a Gert, que historicamente eu sei que ela é um pouco mais difícil. Ela ainda tá meio caidona e tal. Tá mais hidratada na real. Essa é a folha mais nova. E essa é o brotinho que tá nascendo. O brotinho tá se movimentando aqui. Tô notando então vida, né? Mas estou vendo perda também, desidratação dos pecíolos mais antigos aqui. Mas vamos aguardar a bichinha reagir, né? Eu fiz aquela muda do Philodendron Glad Hands. E olha só a folha nova, tá soltando, tá abrindo. A dúvida era sobre as capilaridades desse cara ao ser retirado do terrário aquário. Então as raízes estão funcionais, talvez não tão funcionais como o do melano, mas estão, porque a gema já mudou um pouco a configuração aqui, ela se desenvolveu um pouquinho mais, tá? Então a dúvida da perda dessa folha nova aqui está se minimizando e eu acho que vai dar tudo certo. Essa semana, logo no começo, eu adquiri esses tutorizinhos aqui de metal que são cobertos de um plástico assim, verde. Ele é bem rígido, embora fininho, para fazer tutores de apoio, não de enraizamento, né? Não de grudar. Então, por exemplo, nesse Philodendron domesticum variegata, ele tem o entrenó bem comprido, relativamente comprido. Não tanto quanto do campus portuano, mas tem. Então ele estava meio serpenteando e eu não queria ele serpenteando. Então eu coloquei esse tutor, certo? E assim como o cutucuense e como a Monstera afflechleriana, eu fiz essa bolsinha de esfagno aqui em raízes aéreas para favorecer enraizamento dele aqui, né? Enraizamento com capilaridades. Comprei desses araminhos verdes aqui que são bem molinhos, né? Vou mostrar em outra aqui também. O Anthurium panguiense, eu dei uma ajeitada nele. O tutor anterior era pequenininho, era quase um palitinho de comer comida japonesa, hashi que chama, né? Tá aqui, ó, o tutorzinho de metal. Prendi aqui com esse araminho verdinho. Aqui embaixo também. Uma folha nova, já é a terceira ou quarta folha aí em questão de 2 meses, hein? Esse panguiense, na hora que ele resolve pegar o jeito, vai com vontade, assim, certo? Lineolato a mesma coisa, ó. Se o Folhudas assistir, sou muito agradecido a ele. Olha aí, Folhudas, essa begônia aqui, que supostamente estava difícil aí. Olha aí, ela tá indo bem, ó. Soltando folhinha nova. A antiga soltou, a mais nova se formou. Pelo visto, ela já vingou aqui, tá, Folhudas? Novamente, eu te agradeço, querido. Eu adquiri com o pessoal da Entre Raízes esse cara aqui. Algumas pessoas estão tratando esse cara aqui como Rastback, né? Mas eu tenho quase certeza que ele não é. Esse cara aqui é um Philodendron SP da seção Macrobellion, ou seja, eu estou hipotetizando aqui, né? Mas eu vejo aqui características, ó, de pecíolo avermelhado no verso,
tem aquelas estrias longitudinais, certo? No caso aqui não tem nectário extrafloral, mas daria até para tratar como um AF bernardopase esse cara, tá? E não é um Rastbach. Reparem na lâmina foliar, ó, desse cara. A gente tem esses pequenos lobos, né? Ela é bem estreita. Agora vejam como que é a folha do Rastbach mesmo, ó. Quase do mesmo tamanho. Não tem lobos. É mais coriácea, é mais espessa, certo? É bem diferente. Ah, e o detalhe, não tem estrias longitudinais, é liso o pecíolo, ok? Tem essa parte reta, né? E esse cara é inteiro arredondado. Então, eu tenho quase certeza que é um SP e a priori um AF bernardopase também, ok? São apenas análises aí não conclusivas, abertas aí para a gente refletir a respeito desse carinha que é muito interessante. Não é o bernardopase, mas também não é o Rastbach. E aí alguns plantoides chegaram assim: pô, Fly, traz um pouco mais de conteúdo para iniciante. Você já está trazendo conteúdo muito mais detalhado, muito mais para gente que já está mais tempo no rolê e tal. E eu falei, beleza, eu vou pensar em algum tema. E aí um deles pediu para falar um pouco sobre as jiboias, o cultivo dos Epipremnum, né? Que oficialmente jiboia são os Epipremnum. Eu tenho aqui 3 delas, então filmando-as, eu vou contar para vocês um pouco do cultivo dessas bichinhas. É bem tranquilo, vocês vão ver. Bom, aqui eu tenho um Epipremnum aureum Marble Queen, que chama. Que é basicamente o Epipremnum com variegação mais branquinha, certo? Não é a variegação amarelada. E cultivo. Muito básico, gente. Borrifar água nas folhas com bastante frequência, se der todos os dias. Manter o substrato úmido, certo? Esse aqui é o formato pendente, que vem em cuia, certo? Cheio de mudas. E é a maneira mais comum da gente ver o Epipremnum aureum. Ela já cresceu bem aqui, ó, só sob luz artificial, tá? A jiboia, o Epipremnum aureum, é ótimo para iniciante, assim como o glorioso, assim como o Anthurium batman, que são minhas recomendações para iniciantes. São plantas bonitas, embora no universo de colecionador seja tratado como planta básica, vale a pena ter essa situação pendente que fortalece bastante esse contexto jungle, né? E minha sugestão clássica para as folhagens com variegação é não tocar nas folhagens. Deixa a bichinha quietinha aí, só borrifar água. Não toca demais não. No começo, quando você trouxer uma planta dessa variegata para casa, ela sente mais, viu, a mudança e perde algumas folhinhas. Mas logo que ela se assenta, a bichinha vai muito bem. Esse que eu tenho aqui no teto é o Epipremnum aureum limão, né? Vejam só, eu estou usando aquelas presilhas clássicas que eu apresentei já algumas vezes. E tô tutorando no teto para que elas se esparramem assim. Esse caulezinho aqui já tem mais de 1 metro, ó. E à medida que as pontinhas vão caindo, eu pego, subo escada e tutoro mais um pouco. Mesmo tipo de cultivo. Depois da adaptação, mesma coisa. Elas vão que vão. Ah, mas queima algumas folhas, resseca e tal. Tudo bem, gente. É a natureza, a quantidade de folha que tem. Não precisa querer ter 100% das folhas intactas, tá? Não pirem por aí porque não dá com planta isso. E essa aqui é uma das mais lentas que eu tenho atualmente, que é o Epipremnum Enjoy.
é N-Joy, né? Também variegato, tá? A variegação é bem demarcada. Onde é verde é bem verde, onde é branco é bem branco. Ela é bem lentinha e tal. Lá na parede, ela tá sugerindo querer grudar, ó. De repente eu até deixo. Para todas essas é a mesma modalidade de cultivo. Borrifar água nas folhas todos os dias, manter o substrato úmido, substrato leve, relativamente fibroso, como eu já apresentei nos últimos vídeos aí, as variações de substrato que eu faço, os insumos e tal, certo? Agora, um aspecto interessante é que se ela resolver grudar, tá? Como a gente vê lá, as folhas vão crescer. O epiprêmino fica gigante também, tá? Vou mostrar uma unidade que ainda está assentando para vocês terem uma referência. Ó, a folha antiga secou, mas dá para ter uma ideia do tamanho que era a folha do epiprêmino. Tinha inclusive já fenestração aberta. Mas aqui nessa múmia aqui não vai dar para perceber. Ah, aqui, ó. Aqui, ó, entre os meus dedos, se vocês pararem para notar, tinha fenestração aberta já. Olha o tamanhão da folha. E aí ressetou. Mas mesmo assim, ó, tá grandinho, tá vendo? Na hora que ela resolver grudar aqui na parede, tá começando a desenvolver, essas folhas vão crescer mais ainda, tá? Bem mais. E vão começar a ganhar fenestração aberta, tipo a monstera. Isso aqui é o epiprêmino aureum mais clássico, cuja variegação é meio amarelada. Olha a espessura do caule, ó. Aquele caulezinho fica desse tamanho ou maior. Cresce tanto, fica mais grosso, que chega a ficar semi-lenhoso, tá? Madeirinha mesmo. Esse aqui é um Philodendron, não é o epiprêmino. É o Philodendron Ederaceum var. oxycardium, variação oxycardium. Também é vendido em cuia, cheia, pendente. E é assim que a gente fica acostumado. Assim como o epiprêmino. Pendente não cresce muito. Agora eu vou mostrar para vocês quando a gente tutora esse bicho, ou seja, quando a gente permite que as raízes aéreas colhem em algum lugar. Vejam só como vai ficar. É nada mais, nada menos que esse do meu painel paredão. Mesma planta, só que tutorada. Olha o tamanho. Não só o tamanho de comprimento, mas o tamanho das folhas, ó. Fica gigantão. Maior do que isso. Lá em cima tem folhas maiores. Pelo menos 1/3 maior do que essa. Nesse caso aqui as folhas não vão crescer porque é uma pseudo tutoração. É como se fosse apoio apenas. As raízes aéreas elas não estão grudando. Então na matemática aí, no sistema da planta, se as raízes aéreas não grudam, ela não sente a firmeza para crescer. E aí ela continua mais ou menos com folhinhas pequenas, tá? Portanto, meus queridos plantoides que pediram um vídeo com uma plantinha mais básica, se vocês, tanto para o epiprêmino aureum, seja limão, marble queen, com a variegação amarela e tal, ou para o Philodendron Ederaceum, você vai ter a condição pendente, que provavelmente você já tem na sua casa, e se você tutorar a planta desde a base, desde o comecinho do vaso, não adianta tutorar em cima, não adianta ficar enrolando a planta no tutor. Enrolar a planta no tutor é desperdício do tutor. Se você começar a tutorar de modo que as raízes aéreas cresçam a partir da base do tutor, colado no substrato lá embaixo, você vai ter um fenômeno de crescimento que vai ficar bem diferente disso aqui que a gente está acostumado. Mesma lógica para monstera. Vejam só aqui, ó. Muita gente ia fazer o quê? Ia pegar essa planta inteira, esticar esse caule aqui e prender a planta mais para cima aqui. Isso aí não adianta nada, gente. Essa parte que ela se desenvolveu, o ideal é prender o mais baixo possível, de modo que as raízes aéreas grudem aqui e se desenvolvam,
para que o mecanismo da planta sinta que dê para crescer. E aí ela vai subindo e vai colando as raízes, subindo, e as folhas vão aumentando, vão ganhando os contornos adultos, tá? Só enrolar a planta no tutor não significa que você está tutorando, no sentido de desenvolvimento e crescimento das folhas. Porque só com essas raízes aéreas fixas, bem coladas, que ela vai poder crescer. Ela vai poder ter folhas maiores e assim suportar o próprio peso, sabe? É bem lógico, bem matemático, bem um universo de sentidos.